Boa tarde, André. Para você também, meu caro, tudo bem? Firme e forte. Firme e fortes e na companhia hoje de Gustavo Villani, bem-vindo. Tudo bem, Rizek? Beleza, Villani? Boa tarde, Pet, Bárbara, a todos do programa. E Bárbara Coelho, bem-vindo à Seleção, Bárbara. Obrigada, tudo bem? Rizek. Tudo bem, e você? Primeira vez que a Bárbara faz a Seleção. Olha que legal. A gente não tinha moral com a Bárbara. Ela Será sabatinada? Sim. Fez outros programas. Seleção, estava sem moral. Nós ainda seguimos, nós somos a moda antiga e ainda temos o hábito do trote. Rola isso? Ao vivo. Posso beber uma água? Bem-vinda, Bárbara, tudo bem? Obrigada pelo convite, Rizek. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Primeira vez Pet porque e Villani. tô eu no Seleção agora. Aí Lógico, diz o por Pet isso que é isso. É por isso que ela veio? Claro que eu tenho moral, né? Tem moral. Segundos antes de começarmos o programa, o Gustavo Villani fez a pergunta de 10 milhões de dólares. Sentei aqui, ele falou... A escalada sugeriu a pergunta. Qual a pergunta? Messi ou Maradona? É muita maldade no coração, assim, logo cedo. Essa pergunta de $1.000. $1.000? É fácil essa pergunta? Não é fácil. Não é fácil. Mas é uma pergunta enganada, porque $1.000 você paga se quiser. Então está dizendo $2 milhões. A quem vai decidir quem é melhor? Vai ter tanta opinião Não são contemporâneos. particular, não são contemporâneos, que a primeira coisa que não tem como comparar. Não se compara quem não joga no mesmo lugar. Não joga um contra o outro. Não joga. Então é difícil. Época e época, injusto. São opiniões particulares de cada um e ninguém erra e ninguém acerta, na minha opinião. E a cada semana eu posso achar uma coisa também. Uma semana eu posso achar o Maradona melhor, na outra o Messi. Você muda de opinião e só acerta, né? Igual o Romário ou o Ronaldo. Cada semana eu posso ter uma opinião diferente. Aí jogaram Aí tem como... Mais próximo. Tem como. Mais próximo que coincidiu um pouco. Quando surgiu o Ronaldo, né? Romário estava na melhor fase dele. Trouxe uma Copa do Mundo, que é um troféu fantástico, né, Estados Unidos, e era na grande fase, era com moral, com personalidade, tudo. Falou, bancou e falou o que vou fazer. E fez. E Ronaldo apareceu. Então coincidiu uma época e para mim eram os dois melhores centroavantes. Então fala aí. Que eu vi. Romário ou Ronaldo? Que eu vi. Para mim, um pouco fenômeno, mas muito pouco. Por quê? Porque a melhor parte do Romário provavelmente eu não vi. Que eu cheguei no Brasil em 97, né? E depois ele jogou muito, mas é que o fenômeno jogou nessa período mais do que Romário. E pode ser que Romário, depois da minha chegada, antes disso, jogava mais. Romário ou Ronaldo, Bárbara? Ronaldo, tô com um Pet. Apesar de o Villani que aqui demora uns 3 dias para chegar nele. Você começou, amigo, com essa discussão. Te vira aí. Eu acho que assim, o Romário, toda a capacidade dele de finalização, um cara aqui dentro da área inigualável, mas eu gosto muito das características do Romário. É uma questão de gosto, por isso que eu também acho que é uma discussão que a gente fica com o Ronaldo. Fica com o Ronaldo. Pela dificuldade de marcar o Ronaldo, não só dentro da área, como também na velocidade que ele tinha, a explosão dele, aquilo para mim era impressionante. A bola grudava no pé dele, era muito difícil dar o bote, era muito difícil marcá-lo. Então peguei mais também, acompanhei mais o Ronaldo. Acho que são dois grandes craques, mas se eu tivesse que escolher, vamos pegar assim, um jogo, um videogame, eu coloco o Ronaldo. Bom, papo de boteco à parte, vamos começar o programa com uma notícia. O Flamengo pediu hoje um adiamento, é uma notícia importante visando a semifinal da Copa do Brasil. Depois da eliminação de ontem, o Flamengo pediu um adiamento do jogo de ida da Copa do Brasil contra o Corinthians semifinal. Esse jogo está marcado para o dia 12, a seleção brasileira joga dia 11, e aí o Flamengo não teria os jogadores convocados para a seleção brasileira e o Cuéllar para a Colômbia. Então são dois desfalques, o Paquetá e o Cuéllar. E o Corinthians não teria o Fagner, caso o jogo seja mantido para o dia 12. O que alega o Flamengo? Como as duas equipes estão fora da Libertadores, há agenda para adiar o jogo de ida apenas para o dia 19, em uma semana. Há uma questão aí que a CBF, caso atenda esse pedido, que me parece dos mais razoáveis, né? Não vejo por que não adiar esse jogo. A questão é que o outro jogo... Mas é a FIFA, data FIFA. O quê? Não, mas termina, deixa eu entender. Não, a questão é a seguinte, não há razão, nenhuma razão para a CBF não adiar, visando aos interesses de Flamengo e Corinthians, que os dois têm desfalques. O Corinthians não tem o Fagner e o Flamengo não tem o Paquetá e o Cuéllar. O jogo está marcado para o dia 12, há agenda para fazer o jogo no dia 19, o jogo da volta é dia 26. No caso, a única questão que eu acho que ficaria pendente é o outro confronto. Isso. Entre Palmeiras e Cruzeiro, que também tem jogadores. Aí você cai na isonomia. Se
Corinthians e Flamengo forem contemplados com o adiamento da data e com a possibilidade da escalação dos jogadores envolvidos na data FIFA, a outra semifinal também tem que dar possibilidade. Só se Palmeiras e Cruzeiro se opuserem a isso. Por que eu digo que a CBF tem que correr? Porque pelo estatuto do torcedor, ou seja, lei no Brasil, um jogo só pode ser adiado até 10 dias antes de ele acontecer. Então, até amanhã é a data final para haver esse adiamento. Agora, se não houver uma oposição de Palmeiras e Cruzeiro, não vejo por que não adiar. E também, claro, tem que ver os interesses que envolvem esse jogo, outros interesses comerciais. Mas olha aí, pode acontecer. Joga na seleção. A gente muito melhor perder jogador jogando na seleção do que perder jogador se machucar como o Pedro. O Fluminense ia perder, não reclamou e faz o que o Fluminense vive, que Pedro é imprescindível para o time do Fluminense hoje em dia, muito mais que o Fagner para Corinthians e muito mais nesse momento que o Paquetá no time do Flamengo. Mesmo contra os Estados Unidos. E ele se machuca e não vai jogando nesse jogo. Então pode acontecer e adiar o jogo. E Deus me livre que não. E o jogador se machuca. E aí? Você não adiaria o jogo então? Não, estou dizendo que chora para jogador ir para a seleção, para valorizar. Entendi. Quando for, vou perder um jogo. E depois, quando o jogador se machuca, como fica? Ou quando não está bem, quando não jogar bem. Aí tira, pode ficar no bar, não está jogando bem. Acho que nesse momento, lamentável que já tinha sido feito o calendário desse jeito. Sim. Então já não reclama, não chora. Sim, não, mas a questão aqui é remediar, né? Não é porque já está feito que você não pode tentar consertar no meio do curso. Não é válido, não é plausível. Você não adiaria. Se fosse uns 4 ou 5 jogadores, mas acontece. Quantas vezes aconteceu na véspera do jogo? Sim, pode acontecer. Acontecer, né? Fica doente 6 jogadores com problemas, resfriados, ou não sei o que, diarreia, não sei o que, e não pode jogar. Adia o jogo. Vamos contar que todo mundo reclama e todo mundo tem razão. O Tite convoca os caras porque, mesmo contra os Estados Unidos e El Salvador, ele está no direito dele como técnico da seleção. Perfeito. Os clubes reclamam porque vem uma semifinal por vir. E é parada dura e importante para todo mundo. Todo mundo briga, a questão que é o calendário, ninguém mexe. Concordo, agora o que já está errado, já está feito aí. Concordo com vocês, conceitualmente. O que já está errado, já está feito. O calendário já está aí, é isso aí. Agora a gente tem uma situação para o ano que vem é ruim prática. Igual, hein? Vai ter um jogo no dia 12. O Flamengo quer o adiamento para o dia 19. É isso que a CBF hoje tem que discutir. Se ela adia ou não adia. Mas aí que tá, você vê como é enrolado, né? Aí você tira... Se eu não me engano, em novembro tem data FIFA de novo e é uma data mais complicada do que essa, que a gente vai estar definindo competições. Isso. E ano que vem também. E eu acho que o problema de você... FIFA, uma informação, na próxima convocação, o Tite vai aliviar para os clubes que vão estar envolvidos. Então, aí ele tinha que ser aliviado contra os Estados Unidos e El Salvador. Então, assim, remediar... Aí, entendeu? Não tem critério. O critério é não ter critério. Vão ser menos times... Então você vai ter menos convocados, menos universo para prejudicar também. Eu acho que remediar pode acontecer, não vejo problema nenhum se ninguém se opuser, mas acho que o problema é que a gente está sempre remediando. Então, assim, eu gostaria muito que a próxima vez que a gente discutisse o calendário, que a gente discutisse os jogos, as competições, isso tem que estar em pauta. A gente não pode chegar nesse momento e estar mais uma vez vendo clubes que participam dessas decisões reclamarem da mesma coisa. Porque, por exemplo, o Borja, que hoje está no Palmeiras, não foi convocado pela seleção colombiana. E se ele fosse? Olha a confusão armada. Porque todo mundo parte do princípio que quer defender os próprios interesses, né? Hoje você tem 2 times, então, que foram eliminados, então eles entendem que, por interesse próprio, vale a pena mexer na competição e adiar as partidas, fazer de uma forma diferente, isso olhando apenas para mim, para o próprio umbigo. Acho que falta uma discussão que seja saudável para o esporte. Então, para que no próximo ano, de repente, a gente não tenha, de novo, que em cima do calendário mudar circunstâncias por conta da data FIFA. Flamengo não fez sucesso, hein, aqui na mesa essa proposta, hein? Tem o apoio do apresentador, mas na mesa não fez muito sucesso. Eu acho que foi sim, André. Desde que os outros times da segunda semifinal sejam consultados e deem razão para isso. Estou lendo aqui no Twitter e é óbvio que essa proposta vai gerar alguma polêmica. O Roberto Mário Silveira Isler está escrevendo aqui que aí o Grenal, afinal o Grêmio entraria no Grenal sem o Everton e sem o Kahneman.
No caso, a proposta é adiar o jogo de Copa do Brasil. Infelizmente, são 2 rodadas de Campeonato Brasileiro que os clubes com jogadores convocados por qualquer seleção, não só brasileira, terão esses desfalques. Nossa produção está em contato com a CBF. Assim que a CBF tiver uma resposta a nos dar, mesmo que seja não há resposta, eu trago para vocês sobre esse pleito do Flamengo. Por enquanto é um pleito do Flamengo. O Corinthians não se pronunciou a respeito. Vamos ver a agenda? Diga, só uma coisa, eu não vejo problema, eu só não acho saudável. É isso. Eu vejo problema. Entendeu? Eu não vejo. O cara do Twitter. Oi? Fantástico. O cara do Twitter que falou. E o Grenal? É porque aí todo Vamos mundo adiar o Grenal. Vamos adiar outra coisa. Você abre o precedente, aí não importa se é Copa do Brasil, o Inter tá brigando por título no Brasileirão. Olha, o Grêmio também. O Grêmio também. Então, e principalmente não tá na Copa. Foi eliminado. O Galo também. Mas se fosse o Grêmio convocado. Se o Flamengo tivesse eliminado na Copa, fosse eliminado na Copa contra o Grêmio, não ia fazer esse pleito. Verdade. Então, só olha para frente. E sempre aquela coisa, remediar. Ninguém pensa no futuro a gente vai ver. Daí dá um jeito. Um cara poderia evitar toda essa confusão. Só um? O Tite. Só que... muito peso pro Tite. Não é. Ele não estaríamos discutindo os jogadores brasileiros envolvidos nessas competições importantes. Só que ele não tem a obrigação de ceder. Perfeito. Mas ele era o único, porque é o seguinte, André, se na próxima data FIFA em novembro ele aliviar e for contra a Holanda ou contra a Itália, aí fica contraditório. Por que contra Estados Unidos e El Salvador, 2 seleções que nem estiveram na última Copa do Mundo e de menos expressão, ele chama todo mundo e depois... Agora... É que você vai ter menos clubes ou ele mantém o critério, ou ele vai tomar pau de novo. Ele vai ser muito criticado de novo. Ele aliviar no contra o time forte, contra a seleção forte, vai chamar o melhor. E agora, aparentemente, não chamou o melhor se ele fizer isso. Vocês têm razão. O erro da questão está onde ela nasce, que é o calendário, e está equivocado. Vocês têm toda a razão. Eu estou falando apenas de algo que vai remediar a situação de 2 clubes. Vamos aguardar. Por enquanto o jogo não